Na manhã de uma terça-feira silenciosa, as redes sociais acordaram em chamas. Um vídeo curto, de pouco mais de 40 segundos, começou a circular nos grupos de fãs e perfis de fofoca, mostrando uma cena que parecia impossível. Maria Alice e Maria Flor, as filhas de Virgínia Fonseca, aparentemente tentando sair sozinhas de uma das áreas externas da mansão da influenciadora, em Goiânia. A filmagem, registrada por um vizinho, mostrava as duas meninas acompanhadas apenas por um dos seguranças da residência, enquanto chamavam pela mãe com vozes de choro. O vídeo rapidamente tomou conta das plataformas. Em questão de minutos, páginas especializadas em celebridades começaram a publicar cortes e teorias. O título mais repetido era sempre o mesmo: as filhas de Virgínia tentaram fugir. O público, acostumado a acompanhar o cotidiano luxuoso e repleto de sorrisos da influenciadora, foi pego de surpresa por aquelas imagens que fugiam completamente da narrativa idealizada nas redes. Segundo as primeiras análises feitas por fãs atentos, a gravação teria sido feita no domingo anterior, por volta das 17 horas, momento em que Virgínia realizava uma transmissão ao vivo em seu estúdio, promovendo novos produtos da marca de cosméticos. Em paralelo, as crianças teriam sido deixadas sob cuidado de funcionários da casa. O contraste entre o brilho da live e o desespero capturado na rua gerou um choque imediato. A equipe de Virgínia permaneceu em silêncio durante as primeiras horas após o vazamento. Nenhum comunicado oficial foi publicado, e os perfis de apoio da influenciadora começaram a pedir cautela, alegando que as imagens poderiam ter sido manipuladas. No entanto, quanto mais o tempo passava, mais versões surgiam, e cada uma delas parecia acrescentar uma nova camada de mistério à situação. Páginas de fofoca começaram a levantar hipóteses. Algumas diziam que as meninas estariam apenas brincando e que tudo teria sido mal interpretado. Outras, mais radicais, afirmavam que o comportamento das crianças revelava um ambiente tenso dentro da casa. As hashtags relacionadas ao caso chegaram rapidamente aos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter, com milhares de usuários exigindo explicações. Enquanto isso, alguns seguidores mais antigos resgataram trechos de vídeos passados, tentando identificar sinais de desconforto das meninas em aparições públicas. Pequenos gestos, olhares desviados e expressões de cansaço começaram a ser analisados quadro a quadro. O que antes era visto como natural passou a ser interpretado sob uma nova ótica, a de que algo poderia não estar bem. A repercussão foi tamanha que até perfis internacionais começaram a republicar o vídeo, descrevendo-o como um momento alarmante na vida da família mais acompanhada do Brasil. O nome de Virgínia apareceu entre os tópicos mais buscados do Google em poucas horas, e veículos tradicionais começaram a entrar no assunto, tentando confirmar a veracidade da gravação. Enquanto os portais de notícias procuravam respostas, o público aguardava apenas uma coisa: o posicionamento da própria Virgínia. O silêncio dela, no entanto, parecia aumentar ainda mais as suspeitas. Durante as 24 horas que se seguiram à divulgação do vídeo, Virgínia permaneceu completamente calada em todas as redes sociais. Nenhum story, nenhuma publicação, nenhuma aparição. Para uma influenciadora que costuma compartilhar até os momentos mais simples do seu cotidiano, aquele silêncio parecia ensurdecedor, e foi justamente essa ausência que alimentou ainda mais as especulações. Fontes próximas à equipe de assessoria afirmaram que o vídeo teria pego todos de surpresa. Nos bastidores, o clima era de tensão. A gravação já circulava em dezenas de perfis, somando milhões de visualizações, e o nome da influenciadora estava no topo dos assuntos mais comentados do país. O principal temor era de que qualquer resposta precipitada pudesse agravar a situação. A orientação inicial, segundo um jornalista especializado em celebridades, teria sido não reagir imediatamente e avaliar as consequências. Enquanto isso, os fãs começaram a dividir opiniões. Parte do público defendia a influenciadora, afirmando que as imagens podiam ter sido interpretadas fora de contexto. Outros, porém, cobravam explicações diretas, acusando-a de tentar esconder algo grave. Nas redes começaram a surgir comentários como: se não fosse nada, ela já teria falado. E por que o segurança deixou as meninas irem tão longe? Em paralelo, um suposto funcionário da residência teria entrado em contato com uma página de fofocas, enviando mensagens anônimas que alegavam gritos e discussões frequentes entre Virgínia e os funcionários responsáveis pelas crianças. O perfil que publicou as mensagens garantiu ter provas da autenticidade, mas não revelou a identidade da fonte. O material se espalhou em poucos minutos, ampliando ainda mais o escândalo. Nos bastidores da família, a situação também começou a gerar desconfortos.
Pessoas ligadas a Leonardo, pai de Zé Felipe, afirmaram que ele teria ficado extremamente irritado com o vazamento, considerando que o vídeo poderia prejudicar a imagem do filho e do clã Costa em geral. Já Zé Felipe, segundo rumores, teria tentado contatar Virgínia por diversas vezes, mas sem sucesso. Alguns portais insinuaram que ele estaria preparando uma reunião com advogados para discutir questões relacionadas à guarda das meninas. Em meio à tempestade, um detalhe chamou a atenção de quem acompanha o casal há anos. O vídeo parecia ter sido gravado de fora da residência, em um ponto onde apenas vizinhos ou pessoas autorizadas poderiam ter acesso. Essa informação levantou suspeitas de que o vazamento poderia ter vindo de dentro, de alguém que conhecia a rotina da família, uma traição silenciosa, mas calculada. Na madrugada do segundo dia, finalmente surgiu um movimento. Virgínia atualizou seus stories, mas de forma discreta. Em vez de se pronunciar, ela publicou apenas uma foto antiga das filhas sorrindo, acompanhada de uma legenda curta. Meus amores. A publicação, ao invés de acalmar os ânimos, acabou provocando o efeito contrário. Os comentários se multiplicaram, com perguntas diretas sobre o vídeo, pedidos de esclarecimento e até acusações de manipulação emocional. A imprensa começou a se reunir em frente à mansão da influenciadora. Repórteres de programas de TV e canais de fofoca tentavam registrar qualquer movimento, mas a segurança reforçada impedia qualquer aproximação. O que se via eram apenas portões fechados, janelas com cortinas e um silêncio que contrastava com o barulho digital lá fora. A cada hora que passava, o mistério se aprofundava. O vídeo, agora reproduzido em incontáveis perfis, parecia ter se tornado um símbolo da ruptura entre a imagem idealizada e a realidade de uma família que vivia sob os holofotes. E no meio de tudo isso, duas crianças se tornaram o centro de um dos episódios mais polêmicos da internet brasileira recente. Na manhã do terceiro dia, quando a situação começava a parecer controlada, outro golpe atingiu a imagem de Virgínia. Um segundo vídeo foi publicado em um perfil anônimo no X, mostrando uma sequência inédita dos mesmos instantes da suposta fuga. Desta vez, as imagens eram mais nítidas, mostravam as meninas próximas ao portão lateral da mansão, sendo abordadas por uma funcionária que aparentava estar aflita. Era possível ouvir uma das crianças dizendo algo que muitos interpretaram como "eu quero ir embora". Essa frase bastou para reacender o escândalo com intensidade dobrada. Em menos de uma hora, o novo vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações. Páginas de fofoca, portais de notícias e perfis de influenciadores passaram a reproduzir e comentar a gravação. O debate deixou de ser apenas sobre o comportamento das meninas e começou a tocar em temas mais sensíveis. O excesso de exposição infantil nas redes, os limites da fama e a pressão sobre figuras públicas para manter uma imagem perfeita. A assessoria de Virgínia, pressionada, enviou uma nota curta à imprensa. O texto dizia: "As crianças estão bem, seguras e amparadas". As imagens divulgadas estão fora de contexto e foram gravadas sem autorização, representando uma violação de privacidade. A mensagem, embora esperada, não convenceu o público. O tom genérico e a ausência da voz da própria influenciadora só ampliaram as críticas. Enquanto isso, nos bastidores, fontes próximas à família relatavam que Virgínia teria ficado abalada ao ver o novo vídeo. Segundo uma pessoa da equipe, ela teria chorado ao perceber o tamanho da repercussão e o risco de o caso afetar a imagem das filhas. Ainda assim, decidiu manter o silêncio. Ela acredita que tudo será esquecido em poucos dias, como já aconteceu com outras polêmicas, afirmou a fonte ao portal TV Foco. Contudo, o caso começou a tomar proporções maiores. Conselheiros tutelares de Goiânia confirmaram ter recebido denúncias anônimas solicitando verificação das condições de segurança e bem-estar das crianças. O órgão, sem citar nomes, informou que iria analisar as imagens amplamente divulgadas e, se necessário, realizar visitas de rotina. Esse comunicado foi suficiente para transformar o que antes era apenas uma polêmica virtual em um assunto de interesse público. A partir desse ponto, programas de televisão começaram a se mobilizar. O Fofocalizando dedicou mais de 20 minutos ao caso, exibindo trechos dos vídeos e entrevistando especialistas em comportamento infantil. Um dos psicólogos convidados afirmou: "É possível notar um nível de ansiedade nas crianças. A exposição constante, somada ao ambiente de gravações e compromissos, pode gerar comportamentos de fuga simbólica". As palavras do especialista viralizaram e deram um novo tom à narrativa. Agora o foco não era mais apenas o que aconteceu, mas o que poderia estar acontecendo dentro daquela casa.
Zé Felipe, que até então havia se mantido distante da polêmica, apareceu em público pela primeira vez desde o vazamento. Em um evento musical em São Paulo, ele foi abordado por repórteres, mas evitou comentar o assunto diretamente. Limitou-se a dizer: "Minhas filhas são tudo pra mim. O que importa é que elas estejam bem." A fala breve, porém, reforçou rumores de que ele estaria insatisfeito com a maneira como Virgínia vinha administrando a situação. Em meio à avalanche de comentários, uma coisa ficou clara: o público já não via a família com os mesmos olhos. A perfeição cuidadosamente construída ao longo dos anos dava lugar a dúvidas, críticas e desconfiança. As redes sociais, que sempre foram o principal palco de sucesso de Virgínia, agora se transformavam no campo onde sua credibilidade era colocada à prova. Enquanto o público discutia as imagens e as teorias se multiplicavam nas redes, um outro tipo de repercussão começava a acontecer nos bastidores. Mais silenciosa, mas muito mais grave, as marcas associadas a Virgínia começaram a se movimentar. Diversas empresas que tinham contratos ativos com a influenciadora passaram a exigir esclarecimentos formais sobre o caso, temendo que a exposição negativa pudesse afetar suas próprias imagens. Fontes ligadas ao setor de publicidade confirmaram que, em menos de uma semana, pelo menos 3 campanhas programadas com a influenciadora haviam sido suspensas temporariamente. O motivo declarado era reavaliação de contexto. Embora nenhuma marca tenha se pronunciado publicamente, o simples fato de existir uma pausa já bastava para indicar que a situação estava fugindo do controle. Nos escritórios da agência que gerencia a carreira de Virgínia, o clima era descrito como de urgência e desgaste. Uma reunião emergencial teria sido convocada para discutir a estratégia de contenção. A principal preocupação era o impacto financeiro. Contratos milionários, parcerias internacionais e eventos planejados para o fim do ano estavam agora em risco. O mercado não lida bem com incertezas, comentou um produtor que já trabalhou com a influenciadora. Enquanto ela não falar, o silêncio pesa mais do que qualquer erro. Além disso, os números começaram a mostrar sinais de abalo, o engajamento nas postagens despencou e muitos seguidores começaram a deixar comentários críticos mesmo em conteúdos antigos. As hashtags ligadas à marca pessoal de Virgínia foram inundadas por mensagens cobrando explicações. A percepção pública, construída com tanto cuidado ao longo dos anos, parecia se desfazer em questão de dias. A imprensa, por sua vez, intensificou a cobertura. Perfis jornalísticos passaram a questionar se o estilo de vida exposto por Virgínia era compatível com a rotina de 2 crianças pequenas. Programas de debate começaram a discutir os limites da exposição familiar nas redes. Usando o caso como exemplo, para muitos, o que antes era admirado como família perfeita se tornava um símbolo dos excessos da cultura digital dentro da casa. Segundo relatos de pessoas próximas, o ambiente era de tensão constante. A equipe de produção teria sido reduzida para evitar vazamentos e gravações internas foram suspensas. Virgínia, de acordo com fontes, estaria emocionalmente abalada, chorando com frequência e evitando contato com a imprensa. Uma amiga próxima, em entrevista reservada, chegou a dizer: ela se sente traída. Não esperava que algo dentro da própria casa fosse usado contra ela. Enquanto isso, novos boatos surgiram. Alguns diziam que Zé Felipe estaria pressionando a ex-companheira para se pronunciar, com medo de que o escândalo afetasse futuras decisões judiciais sobre a guarda das meninas. Outros, ainda mais delicados, sugeriam que parentes de Leonardo estariam se reunindo para proteger a imagem da família. O caso, que começou como um vídeo aparentemente inofensivo, agora envolvia advogados, contratos e uma disputa silenciosa pelo controle da narrativa. Em meio ao caos, uma única certeza se impunha: a imagem de Virgínia jamais seria a mesma. E quanto mais tempo ela demorasse a se pronunciar, mais difícil seria reconstruir o que foi destruído em poucos dias. Depois de quase uma semana de silêncio absoluto, o público finalmente viu o que tanto esperava. Na tarde de uma quinta-feira, Virgínia Fonseca publicou um vídeo de pouco mais de 8 minutos em seu canal oficial, intitulado simplesmente Minha Verdade. Em poucas horas, o vídeo já estava entre os mais assistidos do país, somando milhões de visualizações e milhares de comentários. Era o momento decisivo, aquele em que ela tentaria virar o jogo. O cenário era simples. Virgínia estava sentada em um sofá branco, vestindo roupas neutras e sem maquiagem aparente. O tom era de vulnerabilidade. No início, respirou fundo e demorou alguns segundos antes de falar. Quando começou, a voz soava trêmula, mas firme. "Eu demorei para vir aqui porque precisava entender o que estava acontecendo", disse.
As pessoas estão falando coisas muito sérias sobre mim, sobre minhas filhas, e eu não posso mais deixar que distorçam a nossa realidade. Nos minutos seguintes, ela apresentou a sua versão. Afirmou que o vídeo havia sido gravado sem autorização por alguém que teria invadido a privacidade da família e que o momento mostrado não representava uma fuga, mas sim uma brincadeira mal interpretada. Segundo Virginia, as crianças estariam acompanhadas de uma funcionária de confiança, e o choro seria apenas parte de um momento de birra infantil. Sou mãe, e quem é mãe sabe. Criança chora, criança se irrita, criança quer atenção. Isso é normal, mas transformar isso em algo grave é cruel, declarou. Apesar do tom emocional, o pronunciamento dividiu opiniões imediatamente. Enquanto uma parcela do público expressava empatia e dizia acreditar na versão da influenciadora, outra enxergava o vídeo como uma tentativa de controle de danos. Comentários como "isso foi ensaiado" e "ela tenta se vitimizar" começaram a se multiplicar. O vídeo, que pretendia esclarecer, acabou se tornando um novo foco de polêmica. Especialistas em imagem pública analisaram o discurso. Alguns elogiaram o posicionamento, considerando-o maduro e necessário. Outros, no entanto, criticaram a ausência de um pedido de desculpas e a tentativa de transferir a responsabilidade para terceiros. Ela se coloca como vítima de uma invasão, mas não reconhece o impacto das imagens. Isso cria uma desconexão com o público, afirmou uma analista em entrevista ao portal UOL. O detalhe mais comentado, porém, foi o trecho em que Virginia citou a presença de uma funcionária. Ela está afastada por conta da exposição, mas é uma pessoa maravilhosa, que cuida das meninas com amor, disse. Essa fala acabou acendendo um novo debate, e sem que ela percebesse, abriu caminho para o capítulo mais tenso da história. Poucas horas depois da publicação do vídeo, a suposta funcionária mencionada por Virginia foi identificada por internautas e começou a receber mensagens privadas. No dia seguinte, ela decidiu se manifestar. Em entrevista exclusiva a uma página de fofocas, a mulher, cuja identidade foi preservada, afirmou que o vídeo não mostrava toda a verdade. Segundo ela, o que as câmeras não mostraram foi o clima de tensão na casa nos dias anteriores, quando discussões teriam ocorrido entre Virginia e membros da equipe. As meninas estavam agitadas, chorando e queriam sair para ver o pai. Eu tentei acalmá-las, mas elas insistiram, disse a ex-funcionária. A declaração caiu como uma bomba. Nas horas seguintes, o nome de Virginia voltou ao topo dos trending topics. Agora, não se tratava apenas de especulação, havia um relato direto, humano, e que colocava em dúvida toda a versão apresentada no pronunciamento. O vídeo, que seria o ponto de virada, acabava de se tornar combustível para uma nova onda de desconfiança. Enquanto isso, as marcas continuavam em silêncio, aguardando a poeira baixar. Mas nos bastidores, decisões começavam a ser tomadas, agências suspendiam campanhas, planos de divulgação eram cancelados, e a pergunta que pairava no ar era inevitável: até onde essa história poderia ir? Na manhã seguinte à entrevista da ex-funcionária, o caso ganhou um novo e inesperado rumo. A repercussão foi tão intensa que chegou ao conhecimento das autoridades locais. Pouco depois das 10 horas, o Conselho Tutelar de Goiânia confirmou, por meio de nota oficial, que havia instaurado um procedimento preliminar para apurar as circunstâncias envolvendo as imagens amplamente divulgadas nas redes sociais e garantir a integridade das menores envolvidas. Em outras palavras, a situação havia deixado o campo da fofoca e entrado no da investigação formal. A imprensa rapidamente se mobilizou, canais de televisão enviaram repórteres à porta da mansão de Virginia. A movimentação era intensa, com carros estacionados nas proximidades e câmeras aguardando qualquer declaração. A influenciadora, no entanto, não saiu de casa. Fontes próximas relataram que ela estaria em choque, se sentindo injustiçada e assustada com o rumo dos acontecimentos. Ela não esperava que chegasse a esse ponto, revelou um amigo da família. Enquanto isso, o pronunciamento da ex-funcionária continuava ecoando nas redes. Trechos da entrevista foram republicados em diferentes perfis e cada linha de sua fala era analisada em busca de contradições ou confirmações. A mulher reafirmava que amava as meninas, mas que não podia aceitar ver a verdade sendo distorcida. Segundo ela, a relação de Virginia com os funcionários havia se tornado tensa e controladora, especialmente depois da separação com Zé Felipe. Tudo passou a ser gravado, calculado, e as meninas sentiam isso. Queriam sair, queriam brincar, queriam normalidade, disse. Os fãs se dividiram ainda mais. Parte do público defendia a ex-funcionária, dizendo que ela parecia sincera e estava apenas tentando limpar o próprio nome. Outros alegavam que tudo não passava de uma tentativa de vingança ou de manipulação por parte da mídia.
Em meio às discussões, o caso ganhou um novo elemento. A assessoria jurídica de Virgínia divulgou uma nota afirmando que medidas legais estavam sendo tomadas contra a divulgação de informações falsas e a invasão de privacidade da família. Era o sinal claro de que o caso entrava agora em território jurídico. Jornais impressos e programas matinais começaram a acompanhar o desenrolar da situação com tom mais sério. O Bom Dia Brasil exibiu uma reportagem especial sobre os limites da exposição digital de crianças, citando o caso de Virgínia como exemplo de alerta. Especialistas em direito digital lembraram que, embora o vídeo tenha sido gravado de fora da casa, sua divulgação sem autorização configurava violação de imagem e poderia resultar em processo. Por outro lado, advogados consultados por portais independentes destacaram que, por envolver menores de idade, o Conselho Tutelar tinha total autonomia para agir independentemente da vontade da influenciadora. No meio desse turbilhão, Zé Felipe foi novamente procurado pela imprensa. Desta vez, ele preferiu não fugir das perguntas. Em uma rápida declaração ao sair de um estúdio de gravação, disse apenas: "Eu tô acompanhando tudo com calma, pensando nas minhas filhas. Elas vêm em primeiro lugar, o resto, o tempo resolve." A frase soou diplomática, mas bastou para acender especulações sobre uma possível disputa judicial entre os dois. Enquanto isso, surgiam relatos de que Virgínia estaria sendo orientada a deixar o país temporariamente. O motivo, segundo fontes próximas, seria proteger as crianças e reduzir a exposição. Cogitava-se que ela poderia viajar para Madrid, onde Vini Jr. residia, e onde ela havia passado temporadas recentes. A equipe, no entanto, negou a informação oficialmente, dizendo que não havia planos de mudança no momento. A situação já ultrapassava os limites da vida pública. O caso, que começara com um vídeo curto e confuso, agora envolvia advogados, conselheiros, ex-funcionários e até diplomatas. A internet, que alimentava e moldava cada novo desdobramento, parecia não conseguir mais distinguir o que era rumor e o que era verdade. E no centro de tudo, duas crianças, duas figuras que se tornaram o símbolo involuntário do colapso de uma imagem construída à base de filtros, marketing e aparições calculadas. O amanhecer do 8º dia trouxe o que muitos chamariam de ponto sem retorno. Um áudio vazado começou a circular em grupos de WhatsApp e rapidamente chegou às páginas de fofoca. Nele, supostamente, a voz de Virgínia podia ser ouvida discutindo com um funcionário da casa. O tom era alterado e, em determinado momento, uma voz infantil parecia chorar ao fundo. O conteúdo, embora curto e sem contexto, reacendeu o caos nas redes e, para muitos, confirmou aquilo que já era suspeitado. Em menos de 2 horas, o material já estava em todos os portais de notícias. O nome de Virgínia voltou ao topo dos assuntos mais comentados, acompanhado de expressões como áudio vazado e momento tenso. A equipe jurídica da influenciadora reagiu de imediato, afirmando que o arquivo era forjado, criminoso e resultado de montagem digital, mas a essa altura o dano já estava feito. O público, saturado de versões contraditórias, não sabia mais em quem acreditar. Dentro da mansão, segundo relatos de uma pessoa próxima à família, o clima era de colapso. Virgínia teria sofrido uma crise de ansiedade e precisado de acompanhamento médico. Cancelou compromissos, suspendeu gravações e se isolou completamente. A mãe dela, Margarete, viajou às pressas para Goiânia para ficar ao lado da filha e das netas, enquanto Zé Felipe, segundo fontes, se reunia com advogados para definir os próximos passos sobre a guarda das meninas. A imprensa permanecia em frente à casa, capturando qualquer movimento. A tensão era visível e o caso já ganhava contornos de tragédia midiática. O Conselho Tutelar informou que havia concluído a visita à residência e constatado que as crianças estavam em bom estado e sob cuidados adequados, mas recomendou redução da exposição digital, uma declaração que, embora discreta, soava como uma crítica direta ao estilo de vida da influenciadora. 3 dias depois, Virgínia fez uma última publicação antes de desaparecer completamente das redes. Era uma foto antiga, das filhas ainda pequenas, correndo em um gramado. A legenda dizia apenas: "Elas são o motivo de tudo." Nenhum comentário foi permitido. O público, dividido entre compaixão e ceticismo, entendeu a mensagem como uma despedida. Perfis de fãs começaram a publicar mensagens de apoio, enquanto outros cobravam explicações até o fim. Mas naquele ponto, a história já havia seguido um curso irreversível. A imagem perfeita, o império digital e a confiança do público haviam se fragmentado diante de milhões de testemunhas conectadas. A internet se calou por algumas horas, depois passou para o próximo escândalo. Mas para quem viveu dentro dele, nada seria como antes.